Muito bem, gente. Então, continuando aqui a nossa deliciosa incursão nos crimes contra o patrimônio, eu queria começar hoje falando com vocês sobre o artigo 159, né? Famoso crime de extorsão mediante sequestro. E esse crime é tão famoso quanto mal nominado, né? Então, é aquele crime que a gente vê na televisão muitas vezes com o nome de sequestro, com o nome de rapto, né? Eles chamam isso aqui de tudo menos de extorsão mediante sequestro, tá? Então veja, vamos primeiro entender, tá? O crime de rapto não existe mais, né? Ele foi revogado já faz vários anos, né? E era o sequestro com fins libidinosos, tá? Então até existe ainda essa figura, mas aparece lá dentro do crime de sequestro ou cárcere privado, que também não é esse aqui, tá? Então rapto era sequestro com fins libidinosos, que não é o caso aqui. Aqui é o que vocês estão imaginando, é aquela situação em que eu sequestro uma pessoa, normalmente uma pessoa muito rica, né? Para pedir para sua família algum tipo de resgate, né? Pedir alguma vantagem, falar, olha, ou você me paga R$1 milhão, ou nunca mais verá o seu pai vivo, né? Esse tipo de coisa que vai acontecer aqui no crime de extorsão mediante sequestro. Que também não se confunde com o crime de extorsão ou cárcere... Perdão, com o crime de sequestro ou cárcere privado, que é um outro crime, que é simplesmente você privar indevidamente alguém da sua liberdade, tá? Então muito cuidado com isso, né? Aqui a gente fala do crime que é clássico, que é conhecido de todo mundo. Aquele em que eu vou lá e sequestro alguém para pedir algum tipo de resgate, né? Para pedir alguma forma aí de benefício pecuniário, tá? Não é nem só sequestro, também chamado de cárcere privado, e nem rapto, né? Então vocês, pelo amor de Deus, não vão me dizer em lugar nenhum, né, que fulano foi raptado, porque isso já não acontece faz uns 15 anos, né, que eu não tenho mais o crime de rapto. Então, cuidado com isso, tá? Bom, e o que diz aqui o tipo penal da extorsão mediante sequestro? Ele diz assim, ó, sequestrar a pessoa com o fim de cobrar para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, né? Prevê que é uma pena alta de reclusão de 8 a 15 anos, tá? Então, essa que é a ideia. É um crime grave e é um crime que é hediondo, em qualquer uma das suas formas, tá? É um crime que vai ter uma punição aqui bastante rigorosa, né? Primeiro porque é um crime grave mesmo, né? Não tem como a gente negar, é um crime aí que mexe com a liberdade da pessoa, mexe com o patrimônio, né? E também, né, diz a criminologia, e com razão, que esse é um crime que normalmente você tem como vítima uma pessoa que é rica, né, uma pessoa que está bem financeiramente, e normalmente o autor desse crime é alguém que é pobre, né? Então é a tempestade perfeita, né? Aquela situação que você vai ter um direito penal muito rigoroso mesmo. O direito penal tem essa tendência, né, a ser muito rigoroso com crimes que vitimam pessoas ricas e também a ser muito rigoroso por crimes que são cometidos por pessoas pobres, né? Não costuma ter esse rigor todo quando a gente fala lá de crimes contra o colarinho branco, por exemplo, né? Isso até vem mudando. A gente vê aí, por conta da Operação Lava Jato, Sevandija, delação premiada, né, essas coisas todas que vêm acontecendo, vem mudando um pouco essa realidade. Mas, tradicionalmente, o direito penal sempre foi assim, né? Ele sempre foi bastante rigoroso, né, com crimes aí, como o crime de extorsão mediante sequestro, tá? Importante aqui, gente, observem, né? Está escrito aqui no tipo penal, sequestrar pessoa, tá? Então aqui, eu tenho que sequestrar sempre uma pessoa humana, tem que ser um indivíduo, né? Porque o que pode eventualmente acontecer, principalmente nesses tempos que nós vivemos atualmente, né, que as pessoas todas têm animais de estimação, elas gostam muito dos seus animais de estimação, valorizam muito, né, essa companhia, o que é muito bom, inclusive. Então, nada impede que a gente tenha aí um sequestro de um gato, por exemplo, um sequestro de um cachorro. Eu mesmo, né, acho que todo mundo sabe, eu tenho 4 gatos, né, tenho o Felisberto, tenho a Mafalda, tenho o Mustafa, tenho a Xuxa, e tenho uma cadelinha que mora aqui com a gente, que é a Alfa, né. Então são praticamente pessoas da família, até mesmo porque nós não temos filhos aqui, né, chefe e eu não temos filhos, então esses bichinhos todos são como se fossem nossos filhos. Então, o que poderia acontecer, né? Poderia aparecer um sequestrador muito malvado que quisesse sequestrar algum desses animais e pedisse um resgate. Então, acho que no meu caso não, porque eu sou um pobre professor de penal, né? Mas imagine um rico empresário, uma pessoa muito rica, né? Que tem lá um gato de estimação, o gato é sequestrado e o sequestrador fala, olha, eu só vou devolver o gato se você me pagar R$1 milhão, tá? Alguma coisa assim. Então, isso, gente, não vai ser extorsão mediante sequestro. Não tem como ser esse crime aqui que nós estamos estudando agora, né? E por que não vai ser extorsão mediante sequestro? Porque o tipo penal exige sequestrar a pessoa. Ah, mas o meu gato é como se fosse uma pessoa, né? Então vou dar um exemplo aí que só quem é mais velho vai lembrar, né? Mas na época lá do governo Collor, ele tinha um ministro, que era o Magri, que uma vez levou a cadelinha dele para passear de carro oficial. O que, obviamente, não pode, né? E aí, para se justificar, ele falou que a cadelinha dele era um ser humano como outro qualquer, tá? Então, gente, isso o Magri estava errado, obviamente, né?
E eu não posso ter isso aqui em direito penal, né? Porque o que seria isso, né? Seria aqui o que nós chamamos de uma analogia em Malam partem, né? Então eu estou usando analogia, né? Estou fingindo que gato ou cachorro é mais ou menos a mesma coisa que uma pessoa para castigar o réu mais rigorosamente, o que não pode. Conforme vocês já sabem, nós já vimos lá em Direito Penal 1, né? Essa questão. Então, tem que ser pessoa. Aí se for o gato, então não tem problema? Eu posso sequestrar o gato e pedir resgate? É claro que tem problema, né, gente? É claro que é crime. Mas o que vai ser? Vai ser o crime do artigo anterior, que nós estudamos na semana passada, um mero crime de extorsão, tá? Porque vamos entender que a extorsão mediante sequestro nada mais vai ser do que uma extorsão especial. É uma forma qualificada de extorsão, né? Então você está extorquindo alguém, mas essa extorsão se dá por meio de sequestro, né? Eu estou sequestrando uma pessoa para fazer essa extorsão. Então se falta esse elemento, né, ser uma pessoa humana, eu posso ter aqui o crime sim, claro que eu posso, mas aí vai ser o crime anterior, né? Vai ser mera extorsão, não vai entrar aqui nesse tipo de crime, tá? Muito importante, o crime de extorsão mediante sequestro, ele se consuma no momento em que eu tenho o arrebatamento da vítima, tá? Então, muito cuidado, porque isso despenca no exame da OAB. Na primeira fase, quando tem aquela provinha lá que faz o X, né, de múltipla escolha, eles adoram colocar essa pergunta, né? Colocar o crime de sequestro, daí tem lá a alternativa, se consuma quando paga o resgate, se consuma quando pede o resgate, se consuma não sei o quê. Veja, se for crime de sequestro só, como eu falei para vocês no começo, nem resgate tem, né? Vai ser aquela situação do sequestro ou cárcere privado, que é simplesmente eu privar alguém da sua liberdade. Aqui, como eu estou falando de extorsão mediante sequestro, tem resgate sim, eu posso ter essa figura do resgate, né? Só que a consumação se dá com o arrebatamento da vítima. Então eu peguei a vítima, né, joguei no porta-malas do carro para levar para o cativeiro, o crime já está consumado. O que vem depois, né, que é o pagamento do resgate, a soltura da vítima, todas essas coisas, a gente vai entender como sendo mero exaurimento. Por isso que a gente fala que esse aqui é um crime formal, né? É um crime que tem resultado formal. Vocês vão lembrar, nós vimos lá em Direito Penal 1 também, né? Eu falei para vocês que a gente tem os crimes que são materiais, ou seja, são aqueles que eu preciso do resultado naturalístico para ter a consumação. Tem os crimes formais, que eles têm um resultado naturalístico, mas não preciso desse resultado para a consumação, que é o caso aqui. Eu tenho um resultado naturalístico, né? Porque eu vou ter uma pessoa que vai ficar presa, eu vou ter alguém que vai ficar mais pobre, né? E a outra pessoa vai ficar mais rica. Tudo isso é resultado naturalístico. Mas não precisa disso para consumar, né? O resultado naturalístico vai ser mero exaurimento. E tem os crimes de mera conduta, que são aqueles que não têm resultado naturalístico, né? Que tem só resultado jurídico, como injúria, quando verbal, né? Desacato, esse tipo de conduta, tá? Então aqui cuidado com isso, eu vou ter a consumação com o arrebatamento da vítima. Então, se eu peguei, joguei a vítima no porta-malas do carro, né? E antes de chegar no cativeiro, eu fui abordado pela polícia, conseguiu soltar a vítima, não é tentativa de extorsão mediante sequestro, muito cuidado. É extorsão mediante sequestro consumada, consumou o crime, tá? Não tem tentativa. Pode ter tentativa? Pode, mas vai ser uma situação muito específica. É aquele caso em que eu tento arrebatar a vítima, mas não consigo por razões completamente alheias à minha vontade, tá? Então eu tentei arrebatar a vítima, né? Tentei fazer com que a vítima entrasse aqui em meu poder, mas não consegui por razões alheias à minha vontade. Então imagine, né? Que eu vou lá, aponto a arma para a vítima e falo, entra no carro. A vítima dá um chute no meu joelho e fala, ai! Né? E aí ela consegue fugir. É uma tentativa de extorsão mediante sequestro, tá? Nessa modalidade que a gente vai ter tentativa. Outra coisa importante, né? A gente classifica esse crime aqui também como sendo um crime permanente. Permanente por quê? Porque ele dura muito tempo. Vocês sabem, né? Uma extorsão mediante sequestro costuma durar alguns dias, né? Às vezes semanas até. Então, durante todo esse tempo, né? Muito embora o crime já esteja consumado, como eu disse para vocês, nós temos a consumação com o arrebatamento da vítima, eu tenho o crime acontecendo. O que vai ser muito importante por muitas razões, tá? A principal delas, mais famosa, é a questão da prisão em flagrante. Então observe, né? Quando eu tenho um crime de extorsão mediante sequestro, a prisão em flagrante vai ser possível enquanto durar essa permanência, tá? Então se a vítima ficar lá sequestrada 1 ano, durante esse período de 1 ano, você vai ter aqui a possibilidade da prisão em flagrante sem problema nenhum, tá? Então imagina aquela cena, né? Aquela cena clássica. A polícia descobre onde é o cativeiro, né? Chega lá, estão os sequestradores naquela sala cheia de fumaça, fumando charuto, jogando pôquer, né? Ele fala, estejam presos, todo mundo preso, né? É flagrante, tá? Não precisa de mandado judicial para fazer a prisão aqui. Por quê? Porque o sequestro ainda está acontecendo, a vítima ainda está presa. Deixa de ser flagrante
depois que a vítima é solta. Aí você já não tem mais essa permanência, tá? Então tem essa consequência importante. E a outra consequência importante, relembrando é uma coisa que a gente viu lá nas aulas de parte geral, né? É quando eventualmente eu tenho alguma modificação legislativa durante o período da permanência, né? Então, imagine que muda a lei da extorsão mediante sequestro, vem uma lei nova que modifica o artigo 159, aumentando a pena, né? Portanto, uma lei nova mais gravosa. Essa lei nova, em princípio, não retroage. Porém, né, quando ela entra em vigor durante um crime permanente, ela se aplica, né? Então, mudou a lei durante a permanência, você aplica a lei nova, ainda que ela seja mais gravosa, por conta daquela situação que eu já expliquei. Então, se você está tendo aí uma permanência, né, os sequestradores ficam sabendo que vem uma lei nova, eles podem falar, olha, pela lei velha a gente sequestrava. Agora que mudou a lei, não vamos mais sequestrar, porque ficou mais gravoso, ficou pior. Então a gente vai não ter mais essa sequestro, soltar a vítima. Tá? Então se eles pegam, né, e mantêm a vítima presa depois que vem uma lei nova, tacitamente, né, eles estão aceitando essa nova regulamentação. Tacitamente eles estão dizendo que tudo bem, né, que apesar da pena ter aumentado, né, eles vão aceitar manter a vítima presa. Então, portanto, aplica a lei nova também. Crime permanente tem essa característica, tá? Outra discussão importante que tem aqui nesse crime é a seguinte, diz aqui, ó, vou ler de novo o tipo penal. Sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem. Veja, não está escrito aqui em lugar nenhum, diferentemente do que acontece em outros artigos aqui desse capítulo dos crimes contra o patrimônio, né, que essa vantagem tem que ser necessariamente econômica, tem que ser uma vantagem financeira. Eles não escreveram isso, não está escrito aí que eu preciso de uma vantagem financeira, tá? Muito embora o crime esteja no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então aí vocês já sabem, né? Apareceram duas correntes. Vocês sabem que direito, quando a gente tem sorte, tem 3 correntes, né? Aqui tem 2, então nós temos muita sorte. Vocês vão ter aí alguns legisladores, né, que vão dizer que a vantagem tem que ser necessariamente financeira. Tem que ser dinheiro. Ou algo que pode ser transformado em dinheiro, né? Sei lá, ouro, joias, qualquer coisa assim. Porque está no capítulo dos crimes contra o patrimônio, portanto, todos os crimes aqui desse capítulo trabalham sempre com vantagens financeiras, tá? Não vai ter aqui outra possibilidade. E você vai ter outros autores, eu pessoalmente simpatizo mais com essa outra corrente, dizendo que não, porque está escrito aqui textualmente qualquer vantagem. Então qualquer vantagem é qualquer vantagem mesmo. Normalmente é financeira, mas você pode ter outro tipo de vantagem, né? Então aí você poderia eventualmente pensar aqui em outra tipificação, tá? Que diferença faz isso na prática, né? É a seguinte, veja, vou trabalhar com vocês aqui com alguns exemplos, né, que nós temos a respeito disso, né? Então, se eu tiver algum outro tipo de vantagem, tá? Então algum tipo de vantagem de cunho sexual, por exemplo, né? Então, eu não teria crime de extorsão mediante sequestro. Eu poderia ter aquele crime de sequestro ou cárcere privado, né? Deixar a pessoa presa apenas, que vai ser o artigo 148 do Código Penal. E em concurso com outro crime, que pode ser até estupro, tá? Dependendo do que tiver acontecido, né? Por outro lado, né, se eu entender que pode ser qualquer vantagem, eu vou ter aqui sempre crime de extorsão mediante sequestro, sem nenhum problema, tá? Vai ser dessa maneira que nós vamos resolver aqui essa situação. Esse crime vai ter também aqui algumas formas qualificadas. A primeira delas vai ser o caso aqui do sequestro que dura mais de 24 horas, ou quando eu tenho o sequestrado menor de 18 anos, né, criança, adolescente, ou maior de 60 anos, né, ou ainda cometido por quadrilha ou bando. É isso que vai dizer aqui o parágrafo 1º do mesmo artigo. Vejam, sequestro durar mais de 24 horas é uma coisa super normal, né? Eu diria que até que na prática é raro, né, uma extorsão mediante sequestro que dura menos de 24 horas. Pode durar, nada impede. Mas é normal que com todas as negociações que têm que ser feitas, né, com todas as questões aí que estão envolvidas, que a gente tem aí uma duração maior de 24 horas. Menor de 18 anos também não tem por que explicar, né, porque o cara realmente não vai para o céu, né. Além de ele ser um sequestrador, ele sequestra uma criança. E isso é comum, né, muito comum. Sequestra lá o neto do empresário, né, e pede um resgate, acaba acontecendo. Mas recentemente acrescentaram aqui com o Estatuto do Idoso também o maior de 60 anos, porque de fato aumenta a reprovabilidade, né? Você está sequestrando uma pessoa que já é idosa, né? Uma pessoa que vai sofrer mais com aquilo e também vai aumentar a pena. Então até aí não tem muito problema. O problema vem no final, que ele fala aqui, né? O crime cometido por bando ou quadrilha, tá? Aqui, gente, tem uma coisa que talvez vocês não saibam ainda, porque nós não estudamos. Estudaremos oportunamente, fiquem tranquilos. Que é o artigo 288 do Código Penal. Esse artigo 288 do Código Penal, ele trazia exatamente esse crime, quadrilha ou bando, tá? Que eu acho que vocês têm uma ideia mais ou menos do que é, né? Aquele crime lá
do Lampião, né? Inclusive foi criado esse crime em homenagem ao bando do Lampião, né? Quando em 1940 o Francisco Campos criou essa figura, foi pensando numa situação como a do Lampião, exatamente isso que ele queria tipificar aqui, tá? Vejam, gente, que esse crime ele foi profundamente modificado, né, nos últimos anos. Então, é até interessante, né? Eu vou contar um pouco para vocês a história que tem por trás, porque vale a pena vocês saberem. Eu mesmo falava, né, isso quando eu comecei a lecionar, quase 20 anos atrás, eu falava para meus alunos, quando tinha que ensinar o artigo 288, eu falava, isso aqui é um artigo que está meio fora de moda, né? Isso aqui vai acabar sendo revogado, porque hoje em dia não temos de uma maneira mais tão sensível aqui no Brasil esse problema do cangaço, né, do cangaceiro, como foi no século passado, né, lá no sertão nordestino. Todo mundo sabe disso. Mas aí, né, tivemos um fato, que talvez alguns de vocês lembrem, né? Aconteceu lá em 2012, que foi o julgamento do Mensalão. No julgamento do Mensalão, né, o então ministro Joaquim Barbosa acabou condenando muitos dos mensaleiros por quadrilhobando, né? Então naquela época ele fez essa condenação. E aí o legislador achou que seria oportuno ressuscitar esse crime. Então ele ressuscitou, ele permaneceu, né, e deu cria ainda. Então hoje em dia, né, isso não foi tudo a partir de 2012, mas hoje em dia nós temos aí vários crimes, né, que são derivados do quadrilhobando, né? Então o próprio crime de quadrilhobando não existe mais, né? Hoje ele se chama associação criminosa, tá? E mudou também um pouquinho aqui como que as coisas aparecem lá no artigo. Vocês podem até comparar, né? Pega o Código Penal, redação antiga do 288, quadrilhobando, e pega a redação atual. Vocês vão ver que teve modificação, principalmente no que diz respeito ao número mínimo de pessoas, né? Porque antigamente, para ter uma quadrilha, eu precisava de no mínimo 4 pessoas, né? Porque ele falava mais de 3 pessoas. Mais de 3 é no mínimo 4. Uma coisa até que gerava dúvida, né? Advogado não costuma ser muito bom com conta, então mais de 3 tinha gente que achava que bastava 3. Mas não, ele falava mais de 3. Portanto, no mínimo 4. Hoje em dia, ele fala 3 ou mais pessoas, né? Diminuiu o número de pessoas que eu preciso para configurar aqui o crime. Então essa foi uma primeira modificação importante que teve, né? E também esse crime deu cria. Então hoje a gente tem, lá na lei de drogas, né, o crime de associação para o tráfico, que seria aí o quadrilhobando, né, específico para tráfico de drogas. Você tem ainda a lei das organizações criminosas, né, que prevê lá crime de organização criminosa, que seria, né, a quadrilhobando para praticar crimes mais graves, né? Então, assim, você acaba tendo muitas possibilidades, né? O que era um crime só acabou virando vários crimes, né? No mínimo 3 aí, pelo que eu acabei de explicar para vocês. E isso acabou fazendo com que esse parágrafo primeiro aqui ficasse bastante desatualizado. Porque o legislador simplesmente se esqueceu, né, de substituir esse bando ou quadrilha por alguma coisa. Podia colocar associação criminosa, por exemplo, né? Mas ele não fez isso, ele não colocou associação criminosa. Ficou quadrilhobando mesmo, né? Creio eu que foi um esquecimento. E aí, isso gera um problema, porque o que vai acontecer? Nós temos entendimentos no sentido de que essa parte final aí do quadrilhobando não vale mais, né? Então que isso não seria mais aplicável, né? Porque esse crime de quadrilhobando não existe mais. O que é verdade, não existe mais mesmo, tá? Tem outro entendimento que vai dizer que não, que na realidade apenas mudou o nome do crime. Então o que se chamava quadrilhobando, hoje se chama associação criminosa. Então onde está escrito aí bando ou quadrilha, você lê associação criminosa. Que é um entendimento possível também, porque é o sucessor direto, né? É o mesmo artigo 288 do Código Penal. Então você pode defender isso, né? Não está errado de maneira alguma. Mas o problema que tem, né, é que não foi só o nome que mudou, mudaram os requisitos, né? Como eu disse antes, precisava de 4, agora precisa de 3, né? Só 3 já dá a associação criminosa. Então o entendimento assim, mais salomônico, né, que ficou na metade do caminho, é nesse sentido, que onde está escrito quadrilhobando, a gente vai ler associação criminosa, mas vamos entender que precisa ter no mínimo 4 pessoas nessa associação criminosa para dar aqui a forma qualificada, tá? Se não tiver esse número mínimo de 4, não vale, né? Porque a quadrilhobando era no mínimo 4 pessoas. Então é interessante que vocês observem tudo isso, tá? Tem muita discussão aqui a respeito desse finalzinho, né, desse parágrafo primeiro, por conta dessa modificação que nós tivemos, tá? Depois, no parágrafo segundo, a gente vai ter aqui outras qualificadoras, né? Que vão ser o resultado de lesão corporal grave e o resultado morte, tá? Notem, né, que o resultado morte é uma pena altíssima, é a pena mais alta do Código Penal, tá? Que é de 24 a 30 anos, uma pena bem alta mesmo, né?
E a explicação, de novo, é a mesma que eu falei para vocês no começo. A maior parte dos livros de penal vão dizer que é assim porque atinge três bens jurídicos muito importantes, né? Então, vai atingir aqui o patrimônio, vai atingir a liberdade e vai atingir a vida, né? Então, é um crime gravíssimo, né? Mais grave do que o latrocínio, o que é verdade, né? Latrocínio, que já é uma pena bem alta, vai ter aí só a vida e o patrimônio, né? Que além da vida e do patrimônio, você tem também a liberdade. Então, portanto, justificaria essa pena mais alta, né? E a criminologia complementa daquela forma que eu já falei para vocês, de uma maneira crítica, né? Dizendo que, além disso, né, esse é um crime que normalmente tem como vítima pessoas que são ricas e como agentes pessoas que são pobres. Então, por isso teria aqui uma pena mais alta ainda, tá? Então, isso que eu queria que vocês notassem, né? De 24 a 30 anos, a pena mínima é 24 anos, uma pena bem rigorosa mesmo, tá? Bom, observações aqui a esse respeito. Essa lesão grave, ou essa morte, para que gere a qualificadora, elas devem recair obrigatoriamente sobre a pessoa que foi sequestrada, tá? Muito cuidado com isso, porque como esse é um crime que é bastante violento, né? Não raro, eu tenho essa morte, né, ou essa lesão, recaindo sobre outra pessoa. O policial que está lá intervindo, o familiar que vai pagar o resgate, alguma coisa assim. Então, se for esse o caso, tá? Nós não temos a forma qualificada. Eu vou ter o quê? Apenas extorsão mediante sequestro e concurso com homicídio, né? Com lesão corporal, com o que tiver acontecido no caso. Tá? Para eu ter a forma qualificada, a pessoa que morre ou a pessoa que sofre lesão corporal tem que ser obrigatoriamente quem foi sequestrado. Tá? Isso é extremamente importante, né? E, no mais, vai ser como no latrocínio. Vocês vão lembrar, né? Quando eu falei lá do roubo seguido de morte, no latrocínio, que também existe isso para extorsão, né? Para ter essa qualificadora, eu posso ter na forma pré-dolosa, né? Então, dolo no antecedente, culpa no consequente, ou não, tá? Então, tanto faz. Aqui não faz diferença nenhuma para a tipificação se esse resultado morte, né, se deu por conta de dolo ou de culpa, tá? E a mesma coisa a lesão corporal. Não faz diferença nenhuma, né? O que eu falei no latrocínio continua valendo aqui da mesma maneira, tá? Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é a respeito do parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele vai tratar aqui da nossa delação premiada. Então ele vai dizer assim, ó: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Gente, eu sei que delação premiada é um assunto sobre o qual eu nem preciso me aprofundar muito, porque todo mundo aqui já ouviu falar bastante, né? Por conta aí da Lava Jato, da Sevandija, né? Todo mundo tratando muito da questão da delação premiada. Então, vocês já sabem o que é, já sabem como funciona. O que tem aqui de novidade, né, que eu queria pontuar com vocês nesse momento, é que nem sempre nós tivemos essa cultura da delação premiada aqui no Brasil. Né? Delação premiada é uma coisa que vem lá da common law, né, vem do direito norte-americano. Eles que gostam, né, dessa história de fazer delação premiada, de fazer acordo com o Ministério Público, que são coisas que vão chegando aqui para nós aos poucos, né? Então, começou a chegar lá nos anos 90, né? A Lei 9.099 prevê o acordo com o Ministério Público em alguns casos. Agora, bem mais recentemente, né, no começo de 2020, tivemos o pacote anticrime, que também prevê aquele acordo de não persecução penal, né, que também é um acordo com o Ministério Público. E a delação premiada seguiu o mesmo caminho. Então, assim, não tinha nada nesse sentido aqui no Brasil até os anos 90. Tá? Não existia nada de delação premiada. Isso não existia aqui. No Brasil não tinha delação premiada em hipótese alguma. Tá? Aí, com a lei dos crimes hediondos, né, a gente começou a ter a delação premiada para alguns poucos crimes. Então eu queria que vocês notassem, né, que o crime de extorsão mediante sequestro foi um dos primeiros para os quais nós tivemos a delação premiada. Não existia delação premiada até então, né, e ela surgiu aqui. Tá? Depois ela foi democratizada. Então acho que vocês sabem disso. Mais recentemente, né, com outras leis que vieram, hoje nós temos a delação premiada quase para qualquer crime, tem essa possibilidade, né? Mas antigamente não. Um dos poucos crimes que tinha isso era a extorsão mediante sequestro, tá? Que foi introduzida essa delação por esse parágrafo 4º, que eu estou lendo aqui para vocês. Tá? Então, nesse caso aqui específico da delação mediante sequestro, né, como funciona a delação premiada? Como vocês já perceberam, é uma causa de diminuição de pena. Então, reduzir a pena de 1 a 2/3, tá? Para reduzir a pena, gente,
e também para saber o quanto que a gente reduz a pena, porque ele fala aí de 1 a 2 terços, né? De 1 a 2 terços é um intervalo muito grande, né? Então quando que reduz 1 terço, quando reduz metade, quando reduz 2 terços. O parâmetro todo, isso é muito importante, é a eficácia da delação. Ou seja, quão eficaz foi, né, a delação que aconteceu naquele caso concreto, né? Por isso que a delação premiada, né, hoje esse nome está um pouco fora de moda, mas ela era muito chamada antigamente de delação eficaz, né? Porque ela tinha que ser eficaz, você tinha que, de alguma maneira, ajudar nas investigações, né? Então é uma pergunta que me fazem muito, né? Questão aí dos fatos que acontecem hoje em dia de Lava Jato, né? Até que ponto a pessoa pode fazer delação premiada, né? Então a pessoa pode enrolar para fazer a delação premiada, pode fazer depois, né? Tem que fazer logo no começo. A lei não fala nada, né, sobre o momento da delação premiada, tá? Só que ela sempre vai ter que ser, em qualquer caso, inclusive aqui na extorsão mediante sequestro, que é o que nós estamos estudando, né? Ela tem que ser eficaz. Ela tem que, de alguma maneira, né, ajudar no esclarecimento do crime. Então, assim, se a pessoa demora muito para fazer a delação, né, pode chegar um momento em que não tem mais nada de útil que ela possa falar, né? Então, qualquer coisa que ela diga, a polícia já sabe. Ou porque investigou, ou porque outras pessoas fizeram a delação premiada, tá? Então, precisa ser eficaz, precisa ajudar nas investigações. E o critério da redução da pena é a eficácia. Então, vejam, né? Se o sequestrador vai lá na polícia e fala, olha, eu participei do sequestro da vítima, né, porque a delação premiada sempre traz consigo essa necessidade de uma confissão, né, a pessoa precisa confessar. Eu participei aqui do sequestro da vítima, a vítima está lá no Morro do Urubu Vesgo, barraco número 34. E a polícia vai lá e encontra a vítima, exatamente como ele falou, e prende todos os outros sequestradores. Então o que a gente vai ter aqui? Uma delação premiada que foi muito eficaz, né, extremamente eficaz. Então provavelmente o juiz vai reduzir a pena em 2 terços. Por outro lado, né, eventualmente eu posso ter uma delação que não é tão eficaz assim. Posso ter uma delação que ele fala, olha, eu sei que está em Ribeirão Preto, está no bairro dos Campos Elíseos, mas eu não sei exatamente onde que é. Então ajuda, mas não ajuda tanto, né? Aí vai reduzir menos a pena. De qualquer forma, né, o que precisa? Precisa, né, isso é obrigatório, que a vítima seja localizada viva, tá? Eu preciso encontrar a vítima viva. Se eu não encontrar a vítima viva, aí não adiantou nada, a pessoa confessou e não vai ter o benefício aqui da delação premiada, porque a delação acabou não sendo eficaz, né? A vítima já estava morta, tá? Então é importante que vocês observem isso, certo? Avançando, para terminarmos aqui a nossa conversa por hoje, queria conversar com vocês um pouquinho sobre o artigo 163, que é o crime de dano, que vai dizer assim, né? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, né? Crime de dano. Então, gente, eu acho que intuitivamente, né, vocês sabem o que é dano. Né? Então, quando você causa um prejuízo a outra pessoa, obviamente, né, não tem aí grande novidade nesse sentido, não é só isso que pode ser um crime de dano. Vamos só dar uma passadinha aqui nos tipos, nos verbos, né, que aparecem no tipo penal. Então tem aqui o verbo destruir. Tá? O que é destruir? Destruição acontece quando o bem deixa de existir. Então imagine vocês que é uma porta de vidro, aquela porta de vidro temperado, né? Eu dou um tiro na porta e ela vira um monte de caquinho de vidro. Eu destruí, né? Ela deixou de existir. Inutilizar, por outro lado, é você danificar de alguma forma, né? Que a coisa deixa de ser útil, mas ela deixa de existir. Então vou até usar aqui como exemplo um instrumento que eu estou com muitas saudades de usar, né? Acho que vocês também devem estar. Que é o pincel atômico, isso aqui que a gente usa para escrever na lousa, né? Na USP é giz, né? Mas é a mesma coisa, é análogo. Então o pincel atômico, essa importante ferramenta, né, do professor para fazer o seu trabalho, para escrever na lousa. Isso aqui serve para quê? Para escrever. Então se eu pego uma tesoura e corto fora essa pontinha que tem aqui no pincel atômico, ele se torna uma coisa totalmente inútil. Né? O que eu vou fazer com isso? Sem a pontinha ele não escreve. Ou seja, né, ele perdeu a sua capacidade funcional. Ele foi inutilizado. E aí pode ser crime de dano também, né? Dano aqui contra o pincel atômico. Tá bom? O pincel quase voou aí. E deteriorar, que é o terceiro verbo, vai ser estragar de qualquer outra forma. É uma fórmula genérica, né, para pegar aí qualquer outra coisa que não seja destruir nem inutilizar, tá? Então é isso. Gente, muito importante aqui nesse crime, diferente de todos os outros que nós estudamos até agora, ele não tem intenção de lucro, tá? Cuidado, eu acho que é o único crime contra o patrimônio em que o agente não ganha nada cometendo o crime, porque nos outros todos, né, ele ganha. Então, nas outras modalidades aqui que eu tenho de crime contra o patrimônio, o cara que comete o crime, ele fica mais rico, né, digamos assim, ele tem algum tipo de vantagem. Aqui não. Aqui ele causa um prejuízo para a vítima e ele próprio não ganha nada. Ele próprio não tem vantagem nenhuma, né? Ele não tem essa intenção de lucro, tá?
Importante que a gente diga isso. Quem que é sujeito ativo, né? Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, menos o proprietário. Porque, claro, se eu quero danificar uma coisa minha, né? Aí ninguém tem nada a ver com isso. Então digamos que eu tenho aqui o meu celular, por exemplo. Aqui está o meu lindo celular. Eu pego e falo, vou quebrar isso aqui, vou colocar fogo nisso aqui, né? Gente, em princípio é azar meu, né? O celular é meu, eu paguei com o meu dinheiro, vou ter que gastar dinheiro para comprar outro. Então não tem crime, né? Você pode até ter um crime aí, eventualmente, né, de estelionato, se eu quiser fazer algum tipo de fraude ao seguro. Mas assim, o meu celular não tem seguro, resolvi tacar fogo, né? Porque eu não gosto dele, né? Quero comprar um mais moderno, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu não tenho aqui o crime de dano, né? Eu tenho apenas um ato de burrice, né? Apenas estou destruindo meu patrimônio, só isso, tá? A única questão que aparece aqui, e aí fica para quem é civilista, né? Vocês aí que são civilistas, que gostam desse assunto, que ficam estudando essa matéria tão fascinante, é aquele problema do condomínio. Não sei se vocês já estudaram isso em direito civil, acredito que não, né? Vocês estão tendo direito de família, sucessão agora, alguma coisa assim, né? Mas existe o condomínio, que não é necessariamente o condomínio de prédio, tá? Até é derivado, mas aí eu deixo o professor de civil explicar isso para vocês, né? Vocês têm aí excelentes professores de civil que vão explicar muito melhor do que eu, porque eu não entendo nada de direito civil, vocês sabem disso, né? Mas o que é o condomínio? É quando eu tenho alguma coisa que é de propriedade de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então algo que tem vários proprietários, né? Não tem um proprietário só, você tem várias pessoas aí que são proprietárias daquilo, né? Então pode acontecer isso, eu vou lá e causo um dano, né, a uma coisa que não é só minha, tá? Então, nesse caso, né, a gente vai ter o crime de dano, tá? Cuidado, porque eu estou danificando uma coisa que é minha, mas não é só minha, então eu estou prejudicando todo mundo. A única exceção, né, vai ser se a coisa for fungível, ou seja, algo que pode ser substituído por outra coisa da mesma quantidade, da mesma qualidade, e o prejuízo que eu causei não exceder a minha parte, que aí eu não causei prejuízo para os outros, tá? Mas se é uma situação em que a coisa é infungível, ou que o prejuízo que eu causei é muito grande, né, é maior do que a minha cota, tem crime de dano sim, né? Não tem como a gente não falar em dano aqui nesse caso, tá? Bom, hoje estamos falando bastante sobre animais, né? Então, já falei do sequestro do gato, do cachorro, vamos pensar agora na lesão do animal. Então a pessoa que vai lá e machuca, né, a pessoa cruel, malvada, machuca de alguma forma algum animal. Isso seria crime de dano, tá? Veja, lesão corporal obviamente não pode ser, porque não estudamos ainda lesão corporal, mas lesão corporal é só para pessoa humana, então não é. Então eu vou dizer para vocês que foi dano durante muito tempo, tá? A tipificação era essa, então se eu vou lá e mato lá um animal, né, que pertence a outra pessoa, eu em princípio teria o crime de dano, até mesmo porque dependendo do animal, né, isso pode ter um valor financeiro, um valor econômico muito interessante, né? Eu posso estar falando aí de um touro muito valioso, né, da raça Angus, sei lá, alguma coisa assim, não entendo nada disso, mas tem um valor financeiro. Hoje em dia, desde 1998, quando eu tenho a lesão a animais, normalmente o crime que eu falo é o de crueldade contra animais, tá? Que está lá no artigo 32 da Lei 9.605, mais conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, tá? Então hoje, normalmente, lesionar animais não vai ser dano, por quê? Porque a gente tem essa legislação mais específica, né? Que é o crime de crueldade contra animais. Então, portanto, eu vou acabar tendo aqui essa crueldade, né? Que vai afastar a tipificação por dano aqui nesses casos, tá bom? Inclusive, né? Acho que é interessante a gente lembrar que tinha uma outra discussão, que também hoje está superada, sobre a conduta da pichação, né? Então o rapaz que pega lá a sua lata de tinta a óleo e escreve lá na parede, eu amo o direito civil, né? Uma pessoa dessa tinha que ser presa, né? É um absurdo, mau gosto. Mas enfim, antigamente se discutia se isso seria crime de dano, né? Porque de fato causa um prejuízo, o cara vai ter que gastar dinheiro para limpar o muro, para pintar, né? Então seria dano. Hoje também está superado, por quê? Porque o artigo 65 da mesma Lei dos Crimes Ambientais traz essa conduta, né, de fazer pichação, como a gente chama. Então também não vai ser mais dano, tá? Objeto material pode ser tanto coisa móvel quanto imóvel, não faz diferença, tá? Então eu posso danificar o pincel atômico, que é uma coisa móvel, eu posso danificar um veículo, que é uma coisa móvel, e posso danificar uma casa, um apartamento, que é uma coisa imóvel, tá? Não faz diferença nenhuma, não vai ter diferença nenhuma. O que é importante aqui, observe, né, que esse crime, muito fundamental, não tem modalidade culposa, tá? Então assim, um mero acidente de trânsito, né? Então você é barbeiro, está dirigindo lá barbeiramente, né, e bate em alguém, isso não é crime de dano, tá? Isso é mero ilícito civil, não vai ter responsabilidade penal aqui. Por quê? Porque não tem dolo, né? Você pode ter dolo numa batida de trânsito? Pode, né? Às vezes está com raiva do professor, esse professor me reprovou, eu vou acelerar, vou jogar meu carro em cima do dele.
aí você tem um crime de dano, evidentemente, tá? Mas tem que ter o dolo. Sem dolo, não tem aqui o crime, tá? O crime só tem modalidade dolosa, conforme vocês estão percebendo, né? Consumação se dá no momento do dano, né? Então no momento em que efetivamente, né, eu tenho aí alguma coisa sendo danificada, aí eu tenho o crime consumado, é um crime material, e que admite perfeitamente tentativa, né? Vocês sabem que crime material sempre é aquele que é mais fácil eu pensar na tentativa, né? Não tem muita dificuldade eu pensar aqui numa tentativa de dano. Tentei danificar, mas a polícia chegou e me impediu, alguma coisa assim, muito tranquilo, tá? Notem também que isso aqui é um crime subsidiário, ou seja, né, ele é absorvido, né, se eu tiver ele contido em outro tipo penal. Então tem um aqui que nós já estudamos, que eu coloquei até aqui no materialzinho para facilitar para vocês, que é aquele crime de furto mediante rompimento ou destruição de obstáculo. Quando eu tenho furto praticado com rompimento ou destruição de obstáculo, né, eu tenho um dano. Só que esse dano já vai servir para aumentar a pena do furto. Eu não posso ter o bis in idem, né? Não posso aumentar a pena do furto pelo dano e de novo, né, ter o crime de dano. Então por isso eu vou ter aqui só o furto, né, com a pena aumentada pela destruição ou rompimento de obstáculo, tá bom? Temos ainda a figura do dano qualificado, né? Então algumas situações em que o dano é mais grave, né? Então elas vêm previstas aqui pelo parágrafo único. Então isso vai acontecer aqui. Primeiro, se tem violência ou grave ameaça, né? Sempre que tem violência ou grave ameaça, né, o crime fica mais grave, vocês sabem disso. Já disse para vocês, né, que violência é qualquer forma de aplicação de força física, grave ameaça é a promessa de um mal injusto e grave, né, então sempre vai ter aqui a pena maior nesses casos. O que é importante, né? Que para gerar aqui a qualificadora, o agente utilize essa violência ou essa grave ameaça para danificar, tá? Então ela é feita para danificar, então você bate no cara até conseguir ir lá e quebrar o carro dele, por exemplo. Então aí você vai ter isso, né? Não tem essa qualificadora caso essa violência ou grave ameaça tenha sido utilizada depois. Então, por exemplo, eu fui lá e já quebrei todo o carro do cara. Aí ele chega e fala, ó, se você falar qualquer coisa, eu te bato. Então aí já não é mais dano qualificado, tá? Aí a gente vai ter, eventualmente, dois crimes, né? Um dano simples, depois pode ter um crime de ameaça, de constrangimento ilegal, enfim, alguma outra coisa, tá? Mas não vai ser qualificado por esse motivo. Como acontece no crime de roubo, né? Não preciso que a vítima da violência ou da grave ameaça seja necessariamente a proprietária da coisa que eu estou tentando danificar. Pode ser um terceiro, pode ser um policial, por exemplo, né? Então o que precisa é que, como eu disse, eu esteja usando a violência ou grave ameaça para danificar. Isso que é fundamental, né? Mas não precisa ser contra o proprietário, necessariamente, tá? Se tiver algum tipo de lesão corporal, né, ou até mesmo um homicídio, né, uma violência muito grande que acaba matando a pessoa, não absorve, tá? Então aí você vai ter o crime de dano e vai ter também, né, o homicídio ou o crime de lesão corporal aqui em concurso de crimes, tá bom? Segunda situação, vamos ter o dano qualificado quando eu tenho emprego de substância inflamável ou explosiva, tá? Então, gente, a razão disso é muito clara, né? Então se você pega e usa fogo, né, usa dinamite para danificar alguma coisa, obviamente, né, você está gerando um perigo para a coletividade. Você está deixando as pessoas em perigo, as pessoas que estão lá próximas do fogo ou da explosão. Tá? A razão é essa, então isso é muito fácil, muito tranquilo. Qual que é o cuidado que vocês têm que tomar aqui? Vocês têm que tomar cuidado com dois outros artigos do Código Penal, tá? Especificamente, artigo 250 e artigo 251 do Código Penal, que nós ainda não estudamos. Mas o que diz o artigo 250? 250 é crime de incêndio e o 251 é crime de explosão, e os dois são análogos aqui. Então veja, existe o crime de incêndio? Existe, tá? E ele não se confunde com o dano qualificado pelo uso do fogo. Existe o crime de explosão? Existe, e ele não se confunde com o dano praticado por meio de explosivo. Qual que é a grande diferença? A diferença é que o crime de incêndio e também o crime de explosão, esses dois crimes, são delitos de perigo. Ou seja, qual que é o bem jurídico tutelado aqui? É o perigo, né? É a situação de perigo que aquele fogo ou aquela explosão está gerando no caso concreto. Então observe, se eu vou lá, né, e coloco fogo num canavial que é da minha propriedade, então eu tenho uma fazenda, né, coisa que é muito comum aqui na região de Ribeirão Preto, né, eu tenho uma fazenda e resolvo atear fogo lá no canavial para ficar mais fácil fazer a colheita depois, tá? Isso não é crime de dano, porque eu estou colocando fogo numa coisa que é minha. E eu falei para vocês, né, que dano é só quando você coloca fogo em uma coisa alheia, né, a coisa própria não é dano. Mas isso pode, eventualmente, né, fora o crime ambiental, vocês devem estar pensando no crime ambiental, né, mas fora o crime ambiental, você pode ter um crime de incêndio.
Se esse fogo se alastra, né, por exemplo, começa a ameaçar as pessoas que estão passando na estrada. Todo mundo aqui certamente já passou na Anhanguera ou em alguma outra rodovia aqui da região, né, e ficou assustado com algum fogo muito grande que estava acontecendo lá perto do acostamento. Às vezes você passa de carro, com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado e sente o calor que vem do fogo, né, você consegue sentir aquilo. Então, tudo isso, né, pode ser crime de incêndio. Você pode ter aqui um crime de incêndio nesse caso. E aí a preocupação não é o dano, mas sim o perigo, tá? Então, trocando em miúdos, né, a gente volta a falar sobre isso quando estudarmos os artigos 250 e 251, que vão ser respectivamente incêndio e explosão. A diferença fundamental é essa, é que aqui nós falamos de crimes de perigo, situações de perigo, tá? E aqui no crime de dano, a gente fala de um dano ao bem jurídico. Eu estou danificando, destruindo, inutilizando alguma coisa que pertence a outra pessoa, tá? Então, cuidado com isso. O inciso 3, ele também é autoexplicativo, né? Ele vai falar que vai ser qualificado se você tem aqui contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, tá? Então, de modo geral, né, o que a gente vai dizer aqui? Que o crime vai ser qualificado quando eu tenho o dano praticado contra algo, digamos assim, né? Depois vocês vão entender isso melhor em direito administrativo, que é do governo, tá? Professor Mahara, não fique bravo comigo, eu sei que esse meu conceito está horrível, mas é só para vocês entenderem. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa tendência, né, que achar assim, que o que é do governo não é de ninguém. E na realidade deveria ser o contrário, né? O que é do governo é de todos nós. Então se você pega e causa um dano aí a um imóvel, por exemplo, né, que é do município, do Estado, da União, você vai ter o dano qualificado por esse motivo, tá? E tem até aqui a esse respeito o entendimento do STF, no sentido de que nessas situações eu não consigo aplicar o princípio da insignificância, tá? Então vocês sabem que o princípio da insignificância ele é muito importante, né? Muito útil para nós aqui em direito penal. E vai dizer que quando eu provoco uma lesão insignificante, eu tenho um fato atípico, né? Então, assim, um dano de R$1, por exemplo, certamente entraria aqui no princípio da insignificância. Porém, o STF diz que se esse dano de R$1 for contra o patrimônio, né, da União, do Estado e todas essas entidades que aparecem aqui no inciso 3, não se aplica esse princípio, tá? Então, ainda que seja um dano de R$1, a gente vai ter aqui a punição, né, com todo o rigor, porque é contra o governo, né, digamos assim. Professor Mahara, mais uma vez, me desculpe pela imprecisão do que eu estou falando. E também vamos ter o crime de dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável. Que aqui também, né, gente, pode gerar uma certa confusão. Porque motivo egoístico, né, é uma coisa que é difícil de explicar. Porque, no fundo, né, e essa é uma coisa que não tem solução, todo mundo que comete crime é meio egoísta, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o cara que vai lá e comete um crime, seja ele qual for, está agindo de maneira egoísta, né? Ele está se preocupando mais consigo mesmo do que com os outros. Então, se eu vou lá e mato alguém, é por quê? Normalmente, porque eu não quero conviver com aquela pessoa. Então eu resolvo desse jeito, eu elimino essa pessoa, aquela pessoa passa a não existir mais. O que é uma coisa extremamente, né, severamente egoística, né? Se eu roubo alguém, eu estou sendo egoísta também, né? Então eu não quero trabalhar, né, e vou pegar o dinheiro de outro jeito, enfim. Então, diria para vocês, né, que motivo egoístico é aquele que é muito egoísta, né? Então, alguma coisa assim, eu tenho inveja do meu vizinho, porque ele tem um carro melhor do que o meu, eu vou lá e quebro o carro do meu vizinho, alguma coisa assim, né? E problemática também vai ser a questão aqui do prejuízo considerável para a vítima, né? Porque, de novo, vamos entrar naquela questão financeira. O que é um prejuízo considerável, né? Então, sei lá, né, eu que sou penalista, né, R$100 para mim já é dinheiro. Agora, sei lá, o cara que é civilista, né, ele pode achar que R$10.000 é dinheiro de pinga, é troco, né, não sei. Civilista costuma ter mais dinheiro que a gente, né? Então, qual que é o critério aqui? É o patrimônio da vítima, tá? Cuidado, não é o patrimônio do agente. Então vocês vão lembrar que no furto tinha essa discussão, né, que era coisa de pequeno valor. Falei para vocês que o entendimento é no sentido de que seria até um salário mínimo, né, um pequeno valor. Entendimento que é triste, né, apesar de ser engraçadinho. Aqui não é até um salário mínimo, tá? Então tem que ser do ponto de vista do patrimônio da vítima. Então se eu vou causar um dano para o Silvio Santos, que é uma pessoa muito rica, para ser considerável tem que ser um valor maior, né, que seja, sei lá, R$1 milhão, alguma coisa assim. Agora, se é uma pessoa muito pobre que ganha um salário mínimo, às vezes um prejuízo de R$500.000, né, não R$500.000, né, 500 ou R$1.000. Eu tenho esse péssimo hábito de falar rápido, né, às vezes pode ficar estranho.
às vezes pode ser um prejuízo considerável, tá? Então depende sempre do patrimônio da vítima, né? Da condição financeira da vítima, para a gente saber se teve aqui um prejuízo considerável ou não, tá? E, por fim, para terminar aqui o crime de dano, uma última palavrinha sobre a questão da ação penal, tá? Então, observe, gente, o dano, em regra, né, vamos colocar assim, ele é de ação penal de iniciativa privada, tá? Então, em princípio, né, se eu sofri um dano e não estou preocupado com isso, não vai ser o Estado que vai se preocupar, tá? Então, eu sou uma pessoa muito rica, né, eles vão lá e quebram lá a minha BMW de último volume, de último modelo, né, que custa 300 mil reais, e eu não me importo, eu falo, 300 mil reais para mim não é nada, né? O que eu faço com 300 mil reais? Mal dá para ir para a Europa com esse dinheiro, né? E eu não resolvo não fazer nada, não vai acontecer nada, né? Eu preciso, efetivamente, para ter aqui a ação penal, né, contratar um advogado que vai oferecer uma queixa-crime, né, iniciar uma ação penal nos casos aí em que eu tenho esse dano, tá? Então essa é a regra geral, né? Então, ou em outras palavras, né, quando eu tenho dano simples e o qualificado por motivo egoístico ou prejuízo considerável da vítima, eu tenho aqui ação penal privada. Agora, cuidado que nas outras hipóteses, né, e por isso que é importante a gente fazer essa observação aqui com bastante cuidado, eu tenho ação penal pública incondicionada, tá? Então se tem violência ou grave ameaça, eu acredito que hoje em dia todos os crimes que têm violência ou grave ameaça são de ação penal pública incondicionada. Se tem substância inflamável explosiva, por conta do perigo que gera para a coletividade, é ação penal pública incondicionada, tá? E também, obviamente, vai ser ação penal pública condicionada se for contra o patrimônio da União, do Estado, né, do governo, de um modo geral, tá bom? Mas é isso, gente. Isso que eu queria falar para vocês hoje. Conversamos já bastante aqui sobre extorsão mediante sequestro, sobre dano. Agradeço a atenção de todo mundo e não percam, na semana que vem, a continuação desses assuntos tão importantes que estamos tratando hoje, tá bom? Muito obrigado e até lá!